Na semana que vem será comemorado aqui o centenário da Sociedade Teosófica no Brasil, pois ela foi fundada no dia 17 de novembro de 1919, na mesma data em que foi fundada em Nova York, em 1875, a Sociedade Teosófica. Quem fundou a Sociedade Teosófica? Helena Petrovna Blavatsky, uma aristocrata russa que é conhecida como Madame Blavatsky, mas que preferia ser chamada, ou seja, citada como HPB. Ela tinha feito inúmeras viagens pelo mundo e tinha recebido instruções e iniciações esotéricas no Tibete. E Henry Steele Olcott, coronel norte-americano, cujos retratos mais conhecidos são aqueles da barba volumosa. Mas aqui à esquerda temos também um retrato feito pela própria Blavatsky, em 1877, ou seja, ele mais jovem, sem essa barba. Mas, na verdade, os verdadeiros iniciadores ou instigadores da fundação da Sociedade Teosófica foram Mahatmas, ou mestres de sabedoria, ou adeptos, que viviam na Índia, no Tibete, e os dois que realmente são os iniciadores são o Mahatma Maurya e o Mahatma Kutumi. Isso fica claro nas cartas dos Mahatmas para Apisinit, ou seja, cartas que eles escreveram para esse senhor, Apisinit, e essas cartas foram publicadas em 2 volumes pela editora Teosófica. Por exemplo, o Mahatma Maurya disse: nós a enviamos para a América, quer dizer, Blavatsky. Fizemos com que se conhecessem, ela e Olcott. E o experimento começou. O movimento teosófico. A própria Blavatsky, HPB, anotou em julho de 1875, ou seja, antes da fundação, que ela recebeu ordens da Índia de estabelecer uma sociedade filosófico-religiosa e escolher Olcott. De fato, Olcott foi eleito presidente no dia da fundação. Ele ficou na presidência durante 31 anos. No final de 1878, os dois se mudaram para a Índia e estabeleceram primeiro a sede da Sociedade Teosófica em Bombaim, hoje Mumbai, e depois em Adyar, um bairro de Madras, na antiga Madras, hoje Chennai. Aqui temos uma foto do prédio principal dessa sede em Adyar, no final do século XIX, e aqui hoje, pois a sede fica ainda hoje lá em Adyar. Olcott fez muitas viagens pela Índia e também em outros países para divulgar a Sociedade Teosófica, para fortalecê-la, inclusive fundando lojas teosóficas. Então, Olcott foi extremamente importante para a Sociedade Teosófica. Por exemplo, HPB disse em 1886, ele pagou as enormes despesas de viagem da América para a Índia e aquelas da nossa instalação em Bombaim, e sustentou os 2 representantes, quer dizer, ela e Olcott, com seu próprio dinheiro durante quase 18 meses. Como se mostrou em 12 anos, o fundador, Olcott, labutou quase sozinho nos interesses da sociedade e do bem geral. E a única reclamação que se ouvia dele é que não sobrou tempo para seu próprio desenvolvimento e para os estudos. Ela continuou: o presidente fundador está trabalhando e labutando sozinho, lá em 1886, tendo apenas alguns poucos teosofistas em Adyar para ajudá-lo. Ela destacou também seu bom caráter, sempre perdoando, sua profunda sinceridade e abnegação. E disse ainda: os membros da Sociedade Teosófica têm total confiança nele, na sua devoção a e amor pela sociedade. E o Mahatma Maurya disse, ou escreveu numa carta:
olhando ao redor, encontramos na América o homem para ser líder da sociedade teosófica, um homem de grande coragem moral, altruísta e possuidor de outras boas qualidades. Ele estava longe de ser o melhor, mas era o melhor disponível. E Kuthumi disse, ou escreveu, Olcott e HPB estão, digamos, longe de serem perfeitos. E em alguns aspectos são bem o oposto. Mas eles têm em si algo que nós temos encontrado apenas muito raramente em outros, altruísmo e uma forte disposição para o autossacrifício pelo bem dos demais. No outro livro, também com cartas dos Mahatmas, mas o livro tem o título Carta dos Mestres de Sabedoria, também publicado pela editora Teosófica. Numa carta, Mahatma Mora escreveu: sejam quais forem as falhas de Henry Olcott, nós estamos satisfeitos com ele e lhe agradecemos. Henry Olcott serviu e seguiu seu mestre até o último alento com veracidade e lealdade. E, de novo, Mahatma Mora, se ele é ignorante de muitas coisas e se ainda permanece não iniciado, a razão disso é muito claro. Até hoje, ele preferiu sempre o bem dos muitos a seu próprio benefício pessoal. E no outro livro, Cartas dos Mahatmas para Apisinit, Kuthumi escreveu: podemos confiar nele em quaisquer circunstâncias, e ele dedica a nós o seu esforço tanto no êxito como na derrota. Onde podemos encontrar devoção igual? Ele é uma pessoa que nunca questiona, mas obedece, que pode cometer inúmeros erros devido ao seu excesso de zelo, mas está sempre pronto para reparar seus equívocos, mesmo à custa da maior humilhação pessoal. E sobre HPB, Mahatma Mora escreveu: a ele associamos uma mulher que possuía dons extremamente excepcionais e maravilhosos. Junto a esses dons havia certos defeitos pessoais, mas, sendo como era, não havia ninguém comparável a ela que estivesse vivo e apto para esse trabalho. Qual foi a razão da fundação da Sociedade Teosófica justamente naquela época? É que reinava o materialismo científico de um lado e o dogmatismo religioso do outro. O próprio Olcott escreveu neste livro que está sendo lançado, quando ele fez um esboço sobre os objetivos da Sociedade Teosófica, ele escreveu: a Sociedade Teosófica ensina e espera que seus membros exemplifiquem pessoalmente a mais alta moralidade e as mais elevadas aspirações religiosas, que eles se oponham ao materialismo da ciência e a toda forma de teologia dogmática, que divulguem entre as nações ocidentais os fatos omitidos durante muito tempo sobre as filosofias religiosas orientais, sua ética, cronologia, esoterismo, simbolismo. Olcott escreveu ou manteve um diário a partir de 1878. A partir de 1892, ele transformou esse diário, o conteúdo desse diário, em artigos que foram publicados na revista The Theosophist, que os dois tinham fundado lá na Índia. O primeiro desse artigo, estamos vendo aqui, tinha o título Old Diary Leaves, saiu em março de 1892. Mas aí ele colocou uma nota de pé de página, e eu vou ler a tradução dessa nota de pé de página. Devido ao insistente pedido de muitos amigos, escreverei para o Theosophist, com o título dado acima, ou seja, Old Diary Leaves, uma série de capítulos de lembranças pessoais do surgimento, do crescimento e das vicissitudes da Sociedade Teosófica.
eles abrangerão anedotas sobre HPB, seus amigos e fenômenos, as aventuras pelas quais passei e algumas das pessoas famosas que encontrei. Disponho de muito material, visto que desde 1878 tenho mantido um diário em todas as minhas viagens por terra e mar, sem interrompê-lo um único dia. Para os acontecimentos anteriores a 1878, abrangendo nossas relações de HPB e mim, antes da fundação da Sociedade Teosófica, um grande número de fenômenos, a elaboração de Isis sem véu e o estabelecimento da famosa lamazeria em Nova York, tenho que confiar na minha memória, em álbuns de recorte de jornal e em certo número de cartas que guardei e trouxe para a Índia. Porém, não se pode esperar que eu consiga evitar erros quanto a datas e fatos até o momento em que poderei escrever tendo meu diário diante de mim. Ou seja, com sua sinceridade conhecida, honestidade, né, ele diz que pode haver erros no que ele escreveu, porque ele tinha que confiar em sua memória, mas também tinha artigos de jornais e também outros documentos. Em 1895, esses artigos, os primeiros artigos, foram reunidos no livro, também com esse título, Old Diary Leaves, ou seja, Folhas de um Velho Diário, que tinha o subtítulo A Verdadeira História da Sociedade Teosófica. Os volumes 2 e 3 saíram em 1900 e 1904. Esses dois volumes tinham o subtítulo A Única Autêntica História da Sociedade Teosófica. Depois sairiam mais 3, mas só após sua morte. E esses 3 contam a história até 1898. Então, são um total de 6 volumes da história da Sociedade Teosófica. Eu gosto muito de Olcott. Eu o admiro pelas qualidades que foram mencionadas pelos Mahatmas e por HPB. Por isso, mas também porque eu achava e acho que os membros da Sociedade Teosófica e os simpatizantes devem conhecer melhor o primeiro presidente, que foi tão importante, eu dei uma palestra aqui com o título Henry S. Olcott, primeiro presidente da Sociedade Teosófica. Depois resolvi traduzir o segundo volume, 16, que trata dos anos 1878 a 1883, e que eu dei o subtítulo Os Primeiros Anos na Índia. E depois disso, resolvi, então, traduzir também o primeiro volume, aqui a capa desse primeiro volume no original, e então essa tradução está sendo lançada hoje. Mas alguns sabem que esse primeiro volume já tinha sido traduzido, só que essa tradução está esgotada e a editora nem existe mais. Além disso, eu constatei que havia diversos erros de tradução. Então, resolvi fazer uma nova tradução. Também eu vi que o Olcott mencionava muitas pessoas, muitos fatos e também usava termos pouco conhecidos. Então, achei por bem acrescentar notas explicativas. E assim tem mais de 400 notas de pé de página nessa tradução. No prefácio, Olcott diz: era mais do que evidente que se eu não dissesse o que apenas eu sabia, a verdadeira história de nosso movimento nunca poderia ser escrita, nem seriam conhecidos os reais méritos de minha extraordinária colega, HPB.
Portanto, nessas páginas eu contei a verdade sobre ela e sobre os começos da sociedade, uma verdade que ninguém pode desmentir. E no volume 2, no prefácio do volume 2, ele diz: eu me orgulho de que, apesar de essas memórias terem sido publicadas mensalmente em The Theosophist, desde março de 1892, e terem sido lidas por centenas de pessoas presentes nos acontecimentos relatados, a veracidade nunca foi posta em xeque. Os primeiros volumes, os primeiros 2 volumes, então, tratam dos anos 1874 a 1883. E são especialmente interessantes porque Alcott estava em contato quase diário com Blavatsky. Primeiro nos Estados Unidos, até 1878, e depois na Índia, até 1885, quando ela se mudou para a Europa. Agora vamos então ao volume 1, a essa tradução. Mas cabe também mencionar a revisão feita por Margaret Welker, que é a minha esposa, e Solimeire Oliveira Schilling. Trabalho voluntário, como é de costume aqui na Sociedade Teosófica. A Solimeire, inclusive, é revisora de vários livros da editora Teosófica. Para vocês terem uma ideia do livro, do conteúdo do livro, eu vou ler os títulos, os capítulos, fazer breves comentários ou observações e algumas citações. Primeiro capítulo. Primeiro encontro dos fundadores. Blavatsky e Alcott estavam investigando, em 1874, fenômenos espíritas acontecendo nos Estados Unidos, particularmente numa fazenda dos irmãos Eddy. Então ele conta o primeiro encontro dos dois. Foi um incidente bastante prosaico. Eu disse: permettez-moi, madame. E lhe ofereci fogo para o cigarro. Assim, nosso conhecimento começou com fumaça, mas causou um incêndio grande e permanente. Incêndio grande nas ideias filosóficas e religiosas. Por que ele falou em francês? Permettez-moi, madame, é francês. Porque ele tinha ouvido 2 senhoras, inclusive a Blavatsky, falando em francês. Então ele escreveu. As 2 senhoras conversavam em francês, fazendo observações sem importância, mas percebi imediatamente, pelo seu sotaque e pela fluência, que Blavatsky, se não era parisiense, ela devia pelo menos ser uma verdadeira erudita francesa, ou seja, ela falava muito bem francês. Suas outras línguas, Blavatsky, o russo, era língua materna, georgiano, a língua russa, da Rússia também, ela parecia ou falava ou compreendia. O inglês, ela escrevia quase tudo em inglês, só que não dominava tão bem como o francês, de modo que sempre foram necessárias correções, revisões. E o alemão, o pai dela era de descendência alemã, de uma família aristocrática alemã, von Hahn. E ela aprendeu alemão na infância, um pouco, não se sabe exatamente quanto, mas depois, quando ela morou um certo tempo na Alemanha, ela não sabia alemão. E o sânscrito, quanto ela sabia de sânscrito? Ela compreendia os termos sânscritos, ela explicava, corrigia, inclusive, outros autores, né, que outros autores falavam dos termos sânscritos, então ela entendia de certa maneira o sânscrito, mas também não dominava. Tinha um outro aspecto de Blavatsky que Alcott menciona mais tarde, no capítulo 28. Ela era uma excelente pianista, tocando com uma destreza e uma expressividade que eram simplesmente magníficas. Ela tinha sido aluna de Moscheles, não sei, compositor tcheco. Quando, na sua juventude, ela estava com seu pai em Londres, tocou num concerto beneficente com Madame Clara Schumann
e Madame Arabella Godard, numa peça de Robert Schumann, para 3 pianos. Clara Schumann e Arabella Godard eram pianistas famosas da época, e então Blavatsky tocou com elas, então ela tocava muito bem piano. Capítulo 2, Madame Blavatsky na América. Aí Olcott fala sobre a sua chegada aos Estados Unidos, sobre alguns fenômenos produzidos por HPB, ela produzia muitos fenômenos, nós vamos ver depois ainda, e ele fez uma tentativa de classificação desses fenômenos. Capítulo 3, fenômenos na Filadélfia, mais fenômenos que ela produzia, e ele emite a seguinte opinião sobre Blavatsky. Uma mulher de verdade, masculinizada, vivendo como outras pessoas quando desperta, mas que, quando adormecida ou em estado de clarividência desperta, ia para outro mundo e lidava com pessoas mais nobres, os Mahatmas. Uma personalidade que habitava um enfraquecido corpo de mulher, no qual turbilhona um ciclone vital na maior parte do tempo, para citar as palavras de um mestre, ou seja, Olcott cita aqui o Mahatma. 4. O segundo casamento de Madame Blavatsky. Muitos não sabem que Blavatsky se casou uma segunda vez, mas o capítulo trata a maior parte do tempo de fenômenos espíritas, de materializações, do espiritismo em geral, mas depois fala então de um espírita russo, um senhor B. E aí eu vou ler o que ele escreve sobre ele e esse casamento. Esse senhor caiu imediatamente num estado de profunda admiração. Quando ela percebeu que ele se inclinava ao casamento, ela o recusou persistentemente e ficou furiosa ante sua insistência. Isso só conseguiu aprofundar a devoção dele, que no final ameaçou suicidar-se se ela não aceitasse sua mão. Ele declarou que não pediria nada além do privilégio de cuidar dela, que seu sentimento era de adoração desinteressada pela grandeza intelectual dela e que ele não reivindicaria qualquer dos privilégios da vida matrimonial. Ele lhe fez tal cerco que ela finalmente, num acesso de loucura, me pareceu, consentiu em aceitar sua proposta e ser sua esposa, com a condição, porém, de que ela continuasse a usar seu próprio nome e que permanecesse tão livre e independente de qualquer restrição disciplinar quanto era então. Assim, eles foram legalmente casados. Mais tarde, Olcott diz, quando expressei, em particular, meu espanto ante o que eu considerava um ato de loucura de sua parte, casando-se com um homem mais jovem e indizivelmente inferior a ela quanto à capacidade mental, ela disse que se tratava de um infortúnio do qual não podia escapar. Seu destino e o dele estavam temporariamente ligados por um karma inexorável. Capítulo 5, Espiritismo. Aqui ele fala muito geralmente do Espiritismo, a situação do Espiritismo, sobretudo nos Estados Unidos, e fica claro que Blavatsky e ele defendiam o Espiritismo. Aliás, eu fiz uma palestra aqui, recentemente, com o título H.P. Blavatsky e o Espiritismo. Acho que é um assunto bastante interessante e essa palestra também está no YouTube. 6. A desaprovação oriental. Fala sobre médiums, mediunidade, fenômenos mediúnicos, investigações desses fenômenos e depois fala da atitude no Oriente. E aí também vou ler o que ele escreve sobre isso. Ele fala dos extraordinários fenômenos físicos que aconteciam naquela época nos países ocidentais. Fenômenos que aconteciam espíritas. No Oriente, semelhantes deslocamentos de coisas sólidas, como mobiliário doméstico, utensílios de cozinha,
artigos de vestuário, etc., são coisas de que ocasionalmente se ouve falar lá no Oriente, mas sempre com horror. E as testemunhas oculares geralmente nem sonham em torná-las objetos de pesquisa científica. São, pelo contrário, olhadas como desgraças, obra de maus espíritos, muitas vezes de almas penadas, de parentes próximos e amigos íntimos. E seu maior desejo, dos orientais, é acabar com eles, considerados apenas como aborrecimentos. Aí ele acrescenta: repito apenas aquilo que foi frequentemente explicado por todos os escritores teosóficos, isto é, que o intercâmbio entre os vivos e os seus amigos e parentes falecidos é, para o asiático, uma prova abominável de que os mortos não estão felizes e desligados dos interesses terrenos, e são assim estorvados em sua evolução normal para a condição de puro espírito. 7. Dr. Slade. Dr. Slade era um médium que havia sido escolhido para ir a São Petersburgo, onde eles queriam fazer pesquisas sobre fenômenos espíritas. Mas esse capítulo também trata de conhecimentos gerais de Blavatsky, e ele fala aqui do primeiro lance oculto de Blavatsky, que ela mesma chamava de lance oculto, o primeiro lance oculto, porque era o primeiro artigo sobre ocultismo, porque anteriormente ele só tinha escrito sobre espiritismo. Oito, a sociedade teosófica é proposta. Aí fala detalhes sobre a sugestão de se formar uma sociedade de ocultistas. Vou ler só uma frase. Em consequência de uma proposta, ou seja, ele cita aqui um relatório, em consequência de uma proposta do coronel Henry S. Olcott, que fosse formada uma sociedade para o estudo e elucidação do ocultismo, da cabala, etc., as senhoras e senhores presentes na ocasião decidiram fazer uma reunião. E aí conta mais detalhes, e depois, então, no capítulo 9, vai falar sobre a verdadeira fundação da sociedade teosófica. Entre outras coisas, ele diz: muitas noites, depois de termos estabelecido a sede da sociedade em nossa residência, quando nossos visitantes tinham ido embora, HPB e eu parávamos na sala da biblioteca para fumar e conversar antes de cada um ir para seu quarto. E ríamos ao pensar com quão poucos poderíamos contar para nos ajudar. Relembrávamos os belos discursos e sorrisos dos convidados da noite e falávamos sobre seu egoísmo, que muitas vezes pretendiam esconder. Mas há uma coisa que, com o passar do tempo, sentíamos cada vez mais, que nós dois podíamos confiar totalmente um no outro com relação à teosofia. Costumávamos falar de nós mesmos como sendo os gêmeos teosóficos. 10. O Barão de Palm, um personagem sobre o qual ele diz: o incidente especial a ser tratado no presente capítulo é a história da relação do Barão de Palm com a nossa sociedade, seus antecedentes, morte, testamento e funeral. Sua cremação exigirá um capítulo separado. Isso não é teosofia, mas eu não estou escrevendo teosofia. É a história, um dos vários assuntos que entraram nas preocupações da nossa sociedade e que muito ocuparam o tempo e os pensamentos da minha colega e os meus. Esses assuntos deram, em particular a mim, como presidente, responsabilidades muito graves. E depois, então, capítulo 11, ele vai falar detalhadamente sobre essa primeira cremação na América, que foi a cremação desse senhor, desse Barão de Palm. 12º, o suposto autor de Art Magic. É um livro publicado pela senhora Hardinge Britton. Ele escreve: tanto o livro quanto nossa sociedade afirmavam simultaneamente
a dignidade da antiga ciência oculta, a existência dos adeptos, a realidade ou contraste entre a magia branca e a magia negra, a existência da luz astral, a movimentação de raças elementais nas regiões do ar, da terra, etc., etc., etc. A senhora Britton afirmou que Art Magic havia sido escrito por um adepto que ela conhecia. Mas aí ele discute isso e refute. Ele não acredita que foi um adepto que escreveu esse livro. Capítulo 13, Isis Senven, o livro que Blavatsky escreveu de 1875 a 1877. E ele diz: se há algum livro que fez época, é este. De certa maneira, seus efeitos foram tão importantes quanto os do primeiro grande trabalho de Darwin foram em outra área. Ambos foram maremotos no pensamento moderno, e cada um tendia a varrer as meias-verdades teológicas e substituir a crença no milagre pela crença na lei natural. Ela me escreveu que era para ser um livro sobre a história e filosofia das escolas orientais e suas relações com as do nosso tempo. Ela disse que estava escrevendo sobre coisas que nunca tinha estudado e fazendo citações de livros que ela nunca tinha lido em toda a sua vida. E então, mais tarde, ele pergunta, de onde ela tirou esse conhecimento? Que ela o tinha era indubitável. De onde ela conseguiu isto? E aí, no capítulo 14, diversas hipóteses, ele se pergunta, quem escreveu Isis Senven? HPB, um mestre, um Mahatma, outra entidade? Se foi HPB, como ela escreveu isso? No seguinte capítulo, aparente possessão por entidade, ela continua essa discussão, né, sobre quem, como Blavatsky escreveu esse livro, Isis Senven. Capítulo 16, definição de termos. Aqui ele fala muito da relação de Blavatsky com os mestres e depois explica o assunto Avesha, que é a ocupação do corpo por um outro ser. 17, reencarnação. Aí discute, em geral, esse tema da reencarnação. Mostra as opiniões de HPB e de filósofos sobre a reencarnação. E, no final, fala da publicação de Isis Senven em 1877. 18, os primórdios da sociedade. É um capítulo muito curto, onde ele fala sobre alguns poucos acontecimentos e fala da correspondência com espíritas, dizendo, por exemplo, entre as reminiscências mais agradáveis daqueles primeiros anos teosóficos está nossa correspondência com pessoas atenciosas e cultas de ambos os sexos. Guardo especial carinho às lembranças de duas, Charles Carlton Massey e William Stanton Mosen, ou Moses. Capítulo 19 e 20, com o título Visões Conflitantes, aí ele discute o assunto Siddhis, que são os poderes psíquicos, e também ele dá a biografia desse médium Stanton Mosen, ou Moses, e se pergunta qual a inteligência atrás o que se manifestava em Stanton Moses. E no final ele declara, nenhuma religião ou filosofia, ou quem as expõe, é mais elevada, maior, ou tem mais autoridade do que a verdade. Pois a verdade e Deus são idênticos. Lembrando o lema da Sociedade Teosófica, não há religião superior à verdade. 21, a sede de Nova York, a chamada Lamaseria. Lamaseria, que é um mosteiro de lamas, era onde eles moravam, residência deles, mas onde também tinha a sede nesse prédio aí, em Nova York. Então ele fala sobre a vida na sede e sobre os visitantes, e aí eu vou ler também um texto que ele escreveu. Unidos em devoção a uma causa comum, em contatos diários com nossos mestres, absortos em pensamentos, sonhos e ações altruístas,
nós dois vivíamos naquela metrópole estrondosa, tão intocados por suas rivalidades egoístas e ambições ignóbeis, como se estivéssemos numa cabana à beira-mar ou numa caverna na Floresta Virgem. Não estou exagerando quando digo que em nenhuma outra casa de Nova York seria encontrada uma atmosfera menos mundana. As diferenças sociais de nossos visitantes foram deixadas do lado de fora da nossa soleira. Ricos ou pobres, cristãos, judeus ou infiéis, cultos ou não, nossos visitantes recebiam as mesmas calorosas boas-vindas e a mesma paciente atenção às suas perguntas sobre assuntos religiosos e outros. Ele diz ainda, HPB nasceu tão grande aristocrata que ficava à vontade na mais alta sociedade, mas também era tão profundamente uma altruísta democrática que dava cordial hospitalidade ao mais humilde visitante. 22, descrição de vários fenômenos, mais uma vez, fenômenos produzidos por HPB, tem muitos, ela produziu muitos fenômenos, e no início ele diz, penso que os primeiros fenômenos de HPB deram um claro golpe à teoria, até então geralmente sustentada, de que as mensagens recebidas através dos médiuns devem necessariamente ser mensagens dos mortos, pois HPB produziu os fenômenos na ausência de condições presumivelmente necessárias. No final, ele acrescenta, quando o espírito for mais uma vez reconhecido como fator supremo na gênese dos elementos e na construção do cosmos, fenômenos psíquicos como aqueles de nossa saudosa HPB, ela tinha morrido em 1891, adquirirão importância transcendente como fatos científicos elementares e não mais serão vistos por certas pessoas como truques de conjuração e por outras como milagres para satisfazer os crédulos. 23, materialização de imagens, mais uma vez fenômenos, aqui materialização de retratos, e aqui ele revela também o segredo da sua imensa barba. 24, projeção do duplo, ele discute esse assunto, projeção do duplo astral, diz que tem milhares de exemplos disso, e ele fala de duas ocorrências de projeção do duplo astral dele mesmo. E adverte, o poder de retirar o corpo astral do corpo físico não é uma prova de grande desenvolvimento espiritual. Capítulo 25, Swami Dayananda. Aí ele fala do relacionamento complicado entre a Sociedade Teosófica e Dayananda Sarasvati, o fundador do grupo do Arya Samaj, uma sociedade que era um movimento reformista hindu, baseando-se exclusivamente nos Vedas. 26, Madame Blavatsky em casa, aí ele descreve a rotina da vida na sede da Sociedade Teosófica, que era essa lamazeria. De novo, fenômenos de HPB, ele descreve o apartamento onde eles moravam, essa lamazeria, e olha o que diz, HPB não tinha nem mesmo uma noção rudimentar de manutenção de casa. Uma vez, querendo ovos cozidos, ela colocou os ovos crus diretamente sobre as brasas. 27, ilusões. De novo, vários fenômenos, inclusive aqui o aparecimento de dinheiro que eles estavam precisando na época. E ele se pergunta, os fenômenos são verdadeiros ou são maia, isto é, ilusão? 28, um esboço da personalidade de Madame Blavatsky. Ele já escreveu bastante, né, nessas 400 páginas sobre Blavatsky, mas aqui dá mais detalhes sobre ela. E o último capítulo reúne 3 assuntos. Madame Blavatsky se torna cidadã norte-americana, formação da Sociedade Teosófica Britânica e os últimos dias em Nova York. E pelo final ele diz, o dia 17 de dezembro, 1878, foi nosso último dia em solo americano.
A anotação de HPB diz grande dia. Olcott fez todas as malas. E agora? Tudo escuro, mas tranquilo. E depois vem escrito em maiúsculos o profundo grito de alegria. Consumatum est. Que em latim significa está consumado, está feito, acabou. E com isso também acabou a minha palestra. Muito obrigado pela atenção.